E aí pessoal, aqui é a Carol e nós estamos em mais um dia do nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus no capítulo 18. Vamos lá então? Diz assim: o maior no reino dos céus. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que quem não se converter e se tornar como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afundar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dessas coisas, as coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Aí vai falar do trecho ali, Jesus vai repetir o trecho sobre o pecado, né? Se sua mão ou seu pé lhes fizer pecar ou tropeçar, corte-o e jogue-o fora. Eu já expliquei sobre isso, né? Sobre a literalidade, questão da literalidade em relação a esse versículo aqui, em outros capítulos, eu acho, então você pode voltar lá e conferir. Mas aqui, só para relembrar, né, que Jesus está querendo dizer o quê? O que a gente pode entender com esse versículo? Se alguma parte do seu corpo, se algo do seu ser, se alguma coisa te faz pecar, seja o seu olhar, seja os seus pés, então tire os seus olhos daquele lugar, então tire os seus pés de ir até determinado lugar fazer alguma coisa, então tire a visão dos seus olhos para aquilo que te faz pecar, tire os seus pés daquilo que te faz em lugares que te fazem pecar, tá? Então a gente pode interpretar isso dessa forma aqui também, mas eu também expliquei um pouco mais em vídeos anteriores. Mas falando agora aqui sobre a questão do maior no reino dos céus, né? Que aqui Jesus fala que ele chamou uma criança, colocou no meio deles e disse-lhes: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Aqui no versículo, a partir do versículo 2, né? Capítulo 18, a partir do versículo 2, fala em relação às crianças. O que a gente pode entender aqui a respeito das crianças, né? Todo mundo sabe, principalmente quem tem filho, que criança é um ser muito inocente. Tudo que você vai falar para eles, eles vão acreditar. Eles vão levar muitas vezes literalmente aquilo à risca, né? Tudo que você contar para eles, tudo que você falar para eles, eles têm um coração muito perdoador. Você pode ver que existem pais muitas vezes que são até demasiadamente violentos com os filhos e os filhos mesmo assim correm pro braço dos pais que não sabem tratar com as crianças, mesmo assim as crianças têm um coração tão puro e ingênuo que eles acabam, né, voltando e perdoando, e que bom que eles são assim. Essa é a pureza da criança que nós devemos ter. Mas eu usei essas situações assim um pouco exageradas para nós vermos como as crianças têm um coração bom, um coração perdoador, um coração que crê realmente, que acredita, né? E por isso Jesus usou ali a criança, porque a criança ela é a coisa mais pura que a gente tem aqui, né? Dentre os humanos, assim, as crianças elas são a pureza, elas são a inocência, né? E assim como as crianças creem em Deus, se você notar, tem muitas crianças que elas professam Jesus muito cedo, elas têm experiências com o Espírito Santo muito cedo, e eu posso testemunhar isso de mim. Eu tive algumas experiências com Deus na minha infância que me marcaram pro resto da minha vida. Então, a importância da criança, né? A criança ela tem um coração muito sensível à voz de Deus. Muitas vezes, crianças se convertem muito cedo, como eu falei, né? E aqui Jesus está comparando a criança por quê? Porque assim como as crianças... Inclusive tem um livro que eu acho muito interessante, que é do Charles Spurgeon, que fala Os Pescadores de Crianças, que ele vai abordar essa questão da criança, do evangelho, né? Da pureza do evangelho, e não somente em relação à criança, mas também... como eu acredito que nós podemos tratar aqui nesse texto, a questão da criança nos primeiros passos da fé, né? Porque às vezes nós somos adultos, mas quando nós conhecemos o evangelho, nós somos recém-convertidos, recém-nascidos no evangelho. Então é como se nós fôssemos criança no evangelho. Então aqui Jesus fala sobre a criança e nós podemos trazer também esse versículo tanto para quem faz a criança, né, o inocente, ele pecar, se perder, se corromper nesse mundo, quanto aqueles que trazem ensinamentos falsos e fazem com que as crianças na fé, sejam elas até mesmo adultas, mas crianças na fé, se percam, né, se aprendam ensinamentos errados que pervertam essas pessoas, né. Daí que fala, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio
de quem elas acontecem, né? E daí vai falar ali que eu já expliquei sobre a questão da literalidade desse texto que eu citei anteriormente, né? E aí vai falar que fala então essa ênfase da criança, da inocência também daqueles que a recém estão chegando no evangelho, né? É muito interessante a gente trazer para esse lado também, para explicar que assim como tem as crianças mesmo na sua idade que creem no evangelho e que nós temos que nos preocupar em dar uma base muito boa, muito sólida para as crianças que estão aprendendo quem é Jesus, tanto os pais quanto as outras crianças que nós ensinamos, mas também as crianças que são adultos, mas como se fossem crianças na questão do evangelho, que estão chegando agora, que estão aprendendo agora. E o Senhor diz a importância de se ensinar corretamente. E também ele traz ali um alerta para as pessoas que estão fazendo essas pessoas caírem em pecado, sejam eles líderes, né, religiosos ensinando coisas erradas ou até mesmo o mundo, né, que perverte essas pessoas de diversas formas. Em seguida disso, vai falar ali sobre a ovelha perdida, né, em relação... Cuidado para que não desprezem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles estão no céu sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. E aqui vai falar então sobre a ovelha perdida, né? Que é aquela história conhecida que se o pastor tivesse 100 ovelhas e uma se desgarrar, ele vai deixar as 99, vai lá, vai resgatar aquela ovelha perdida, porque ele veio resgatar os perdidos, não importa se é uma, se é 10 ou se é 100, ele vai atrás daquela ovelha perdida por amor, né? Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. E aí, em seguida disso também vai falar ali sobre o tratar a ofensa de um irmão, na sequência, né? Então aqui, ó, para nós recapitularmos, nós falamos sobre as crianças, né? Tanto a criança em idade, quanto a criança recém-convertido, o adulto recém-convertido, que é como se fosse uma criança no evangelho, né? A importância de ter um ensinamento e não permitir que nós venhamos ensinar coisas ou fazer com que essas pessoas se percam, né? A questão da ovelha perdida, que mesmo estando perdido, o Senhor quer nos encontrar. O Senhor quer nos encontrar se nós nos perdermos depois de conhecermos a verdade, depois de nós conhecermos o Evangelho. O Senhor, se nós em algum momento nós nos desgarrarmos, o Senhor vai nos buscar, assim como Ele nos buscou quando Ele nos tirou inicialmente do pecado, né? E depois fala ali também sobre como tratar a ofensa de um irmão. E aí diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Ou seja, converse com ele em particular. Se ele ouvir você ganhou o seu irmão. Se ele te ouvir, ok. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas, né? Aqui fala, tente conversar com ele, se ele não concordar, não achar que tá errado, leve mais pessoas, tente convencer ele, a insistência, né, de não perder aquela pessoa. Depois, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Ou seja, aqui a gente vê o quê? Que as pessoas, elas recebem oportunidades, né? Muitas vezes nós vemos um irmão em pecado, em erro, até mesmo alguma coisa que nos afeta ou não, porque se a gente parar para pensar, todo erro afeta a igreja, né? Nós somos um corpo, então quando um peca, um está enfermo, o corpo está enfermo. Mas aqui nós vamos deixar mais assim, vamos supor que um irmão tenha pecado contra você, ou então ele tenha feito um erro que talvez ele não tenha se dado conta, ou até se deu conta, mas não tá dormindo naquela situação, né? Então a gente pega aqui e diz o seguinte: olha, você está errado. Se ele não der ouvidos, chame mais alguns irmãos, converse de novo. Se ele não der ouvidos, fale à igreja. Se ele não ouvir a repressão da igreja, então realmente essa pessoa, ela não quer mudar, ela não quer realmente se converter genuinamente, ela realmente quer continuar naquela prática do erro porque ela não ouviu, né? Então que nós venhamos orar para que futuramente ela não se perca, mas que o Senhor a resgate, né? Porque como eu já falei, ele não desiste de ninguém. Aí diz o seguinte: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aqui fala também sobre a questão da conexão que nós temos enquanto igreja, enquanto irmãos, né? O poder que nós temos na nossa concordância, tanto para que nós venhamos ajudar uma pessoa que está diante de um pecado, de um erro, quanto para que nós venhamos concordar e ligar as coisas no mundo espiritual, né? Também lhe digo que se 2 ou 3 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Né? Então fala aqui também sobre esse capítulo que é bem conhecido, né? Sobre a concordância. Em seguida disso, vai falar sobre o servo impiedoso. E aqui é um trecho bem um pouquinho extenso, e eu vou dar uma resumida para nós aqui.
fala sobre a questão de 2 servos, né? Um servo, um senhor, um servo que tinha uma dívida muito alta, e esse senhor perdoou a dívida desse servo, né? Não lhe cobrou ali os seus filhos, a sua esposa, que fala, né? Como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou que sua mulher e seus filhos que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então esse homem ficou desesperado porque não tinha como pagar uma dívida, implorou para o senhor dele. O senhor dele teve misericórdia. Aqui vai dizer assim, ó, o servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida, não adiou a dívida para ele pagar depois. Aqui diz, ele cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou o conservo, ou seja, o servo dele, né? O servo que tinha sido perdoado a dívida também tinha um servo. E quando ele encontrou esse conservo dele, ao contrário do que o senhor dele fez, ele pegou o conservo que tinha uma dívida com ele e fez o quê? Mas aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Ou seja, ele acabou de ser perdoado e quando ele teve que perdoar, ele não conseguiu perdoar a dívida, né? Isso vale para as ofensas também. Então o conservo caiu de joelhos e implorou que tenha paciência comigo, assim como ele também implorou por paciência. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão e até que pagasse a dívida. E quando outras pessoas souberam disso, então falaram para aquele senhor, né, o senhor mais abastado, e disseram assim: olha, o senhor perdoou a dívida dele, mas quando foi a vez dele perdoar, ele não quis perdoar. Ele fez o contrário, ele mandou prender aquela pessoa que também devia para ele e mandou que deixasse preso até que terminasse de pagar a dívida. E aí diz o seguinte: então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, aquele primeiro senhor, né? Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Nós aqui já falamos sobre perdão também em capítulos anteriores que nós lemos, mas aqui já reforça isso novamente, né? Você nota que Jesus tem alguns assuntos específicos que Jesus ele fala novamente, e o perdão é um deles. Fala sobre isso, né? Que assim, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, usando aqui essa história ilustrativa como uma forma de nos explicar, ele fala que o perdão é essencial, porque se nós não perdoarmos, como Jesus já havia falado antes, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Então nós devemos usar de misericórdia, assim como Deus usou de misericórdia para conosco. Porque quando nós paramos para pensar, nós às vezes temos tanta dificuldade em perdoar, mas quando nós paramos para pensar, nós vemos que Deus nos perdoou tanto, Deus nos amou tanto, mesmo nós estamos sendo pecadores. Quantas vezes nós adulteramos contra Deus, quantas vezes nós o traímos, quantas vezes nós o negamos, e mesmo assim Ele nos perdoa. Ele nos perdoa em amor, Ele nos perdoa em graça, Ele nos perdoa em misericórdia, né? Quantas vezes nós que temos filhos, nós tentamos, por vezes se magoamos com os filhos, ou então pensamos: nossa, meu filho fez isso comigo, fez aquilo comigo, e nós às vezes temos até dificuldade de perdoar as pessoas, mesmo sendo os nossos filhos. Mas quando a gente para pensar em Deus sendo nosso Pai, e nós sendo filhos tão ruins às vezes, Deus consegue nos perdoar. Então que essa graça que está em Deus, que esse perdão que está em Deus, Ele nos alcance, porque nós como filhos de Deus devemos carregar em nós as características do nosso Pai. E Deus é um Pai perdoador, e nós como filho dele, devemos também ser filhos perdoadores, filhos de amor, filhos de misericórdia, né? Então olha só quanto ensino aqui. Aqui você vê que o ensino envolve muito as pessoas, né? O amor às pessoas, o amor em ensinar corretamente, o amor em buscar as pessoas perdidas, o amor em perdoar as pessoas. Então esse capítulo 18, ele é um capítulo que a gente pode dizer que ele é um capítulo que fala do amor de Deus, um amor que ensina, um amor que ampara, que vai atrás dos perdidos, de um amor que perdoa, né? E eu espero muito que o Senhor tenha te alcançado através desse capítulo, que o Senhor tenha falado, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração através desse capítulo. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque nós estamos já no capítulo 18, então falta só 10 capítulos para nós terminarmos o Evangelho de Mateus, e vem muito mais coisa boa por aí da parte de Deus, da palavra de Deus, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal, e eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!